Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Renan Cortez, eu dou aula de filosofia no ensino médio e eu estou aqui hoje para falar com vocês sobre um tema que tem sido muito discutido na sociedade, o liberalismo, tá? Então de início eu faço uma distinção que me parece ser muito importante entre o uso do termo no plural e o uso do termo no singular, né? Porque, na verdade, é muito difícil reduzir uma tradição de pensamento complexa e multifacetada a apenas um termo no singular. Então é muito mais correto, é muito mais interessante nós falarmos em liberalismos do que propriamente em liberalismo. Olha aqui, existem vários tipos diferentes de liberalismos: igualitário, libertário, progressista, conservador, social, tem vários tipos diferentes. A filosofia ela tem muito mais a ver com as nuances de um pensamento sofisticado do que com os slogans prontos de certas correntes políticas. Tem muito mais a ver com a paciência do conceito do que com a pressa de uma certa militância mal feita. Eu vou aqui apresentar algumas pautas atuais, né, e que são muito polêmicas e que expressam de um modo muito claro essa complexidade do pensamento liberal, tá? Vamos ver aqui, por exemplo, a legalização das drogas. É evidente que as pessoas podem defender ou criticar essa pauta utilizando argumentos liberais. O mesmo pode ser dito sobre as ações afirmativas, ou seja, as cotas. As pessoas elas podem defender ou criticar utilizando argumentos liberais. Aqui vocês podem perceber que tem uma setinha vermelha totalmente desnecessária, que expressa apenas a minha incapacidade de fazer um uso correto do PowerPoint. Ou seja, eu sou uma tragédia usando PowerPoint, mas até que o negócio ficou mais ou menos direitinho, né? Não é bem alinhadinho, e eu deixei aqui só essa setinha para mostrar a minha incapacidade completa, né? Mas, além da legalização das drogas, também tem a taxação sobre as grandes fortunas, que muitos liberais defendem e outros liberais discordam. É evidente que hoje no Brasil, muitos dos assim chamados liberais criaram uma espécie de paranoia anticomunista enlouquecida, em que eles veem comunismo em todos os lugares do mundo, certo? Então aqui, por exemplo, vocês podem ver os Smurfs, né, preparadíssimos para conseguir destruir os princípios fundamentais da família tradicional brasileira. Eram os Smurfs comunistas? Essa é a pergunta que fica, né? Mas falando sério, na verdade essas pessoas elas não conhecem tão bem o pensamento liberal e, pior, conhecem menos ainda o pensamento comunista, de um tal modo que passam uma vergonha danada quando, por exemplo, chamam de comunistas certas pessoas que defendem posições liberais. Ou seja, é uma loucura, uma confusão danada, o negócio é um hospício, né? Enfim, eu vou tratar com vocês de um autor em especial. O autor é o John Rawls, tá? O John Rawls é o principal representante de uma forma de liberalismo que nós chamamos de liberalismo igualitário, tá? O John Rawls escreveu o seu principal texto, A Teoria da Justiça, em 1971. E ele caiu no ano passado no Enem, olha, né? Enem 2017, questão 64 do caderno azul, textinho do John Rawls, uma resposta que não é tão difícil, mas que com certeza se tornará mais fácil depois de você assistir toda essa aula. Eu lembro que poucas pessoas trabalham John Rawls e outros liberais igualitários no ensino médio. Não é um autor tradicional em currículos de filosofia. Então me parece ser particularmente importante para você uma compreensão mais razoável, mais sofisticada do pensamento do John Rawls. Eu acho que vocês dificilmente terão isso em muitos lugares, tá? Vamos lá então, gente, vamos começar a falar sobre o John Rawls, vamos começar a explicar o que a sua filosofia diz, beleza? A Teoria da Justiça, a obra publicada em 1971, de acordo com muitos autores, essa obra ela teve um mérito fundamental, que foi o mérito de conseguir conciliar os valores da liberdade e da igualdade. A igualdade, um valor fundamental para os socialistas, e a liberdade, um valor essencial para os liberais, tá? Então, o John Rawls foi considerado um autor de muita importância pelo fato de ter conseguido realizar uma conciliação entre esses dois valores, que no século XX estavam realmente em polos opostos, dado o contexto da Guerra Fria e coisas desse tipo, tá? Gente, uma teoria da justiça. O John Rawls ele quer tentar determinar quais princípios de justiça a sociedade ou as principais instituições da sociedade devem adotar. De início, essa empreitada do John Rawls parece até ser um pouco utópica, vocês concordam? Quando nós olhamos para a sociedade, nós percebemos que as pessoas elas possuem concepções muito diferentes sobre o que significa justiça, né?
Ou seja, as pessoas, de acordo com a posição social que ocupam, elas possuem certas visões de mundo, né? E essas visões de mundo orientam o que elas pensam sobre justiça. Né? De tal modo que, por exemplo, parece ser um absurdo nós imaginarmos a possibilidade de um consenso entre os sem terras e os ruralistas que possuem propriedade privada. Ou seja, parece um absurdo, né? Como imaginar isso? Né? Nós vamos imaginar, talvez, sem terras e ruralistas irão se abraçar ao som de Bela Tchau depois de ler a teoria da justiça do Rawls, porque eles serão convencidos de que existem princípios de justiça que todos devem adotar? Parece ser muito difícil imaginar algo nesse sentido, né? Mas o John Rawls, ele realmente pretende fazer uma formulação imparcial dos princípios de justiça. O John Rawls, ele, apesar de escrever no século XX, ele foi muito influenciado por certos autores do século XVIII, de tal modo que o seu pensamento, em especial em A Teoria da Justiça, guarda relações profundas com o pensamento iluminista, tá? Então John Rawls acredita realmente em uma razão imparcial, né? E que essa razão imparcial seja capaz de fornecer os princípios básicos de justiça que a sociedade ou as principais instituições da sociedade devem adotar. É isso. Então nós vemos aqui como o John Rawls tenta justificar isso. Como que ele tenta justificar essa loucura, que é a loucura de produzir um consenso racional abstrato. Veja, o John Rawls, ele diz que nós temos que imaginar uma situação hipotética na qual as pessoas estão sob um véu da ignorância. O que é isso, um véu da ignorância? John Rawls diz, vamos imaginar que as pessoas precisam decidir quais princípios de justiça a estrutura básica da sociedade deve adotar. Precisam fazer isso. Mas essas pessoas, elas não conhecem certas informações fundamentais sobre si mesmas. Elas não sabem, por exemplo, qual posição social ocupam. Elas não sabem qual é o seu sexo, não sabem qual a sua raça, seu fenótipo, não sabem qual história que antecedeu a vida delas, enfim, elas não têm essas informações. O que elas sabem? O que elas sabem? Sabem que são racionais, livres e iguais. E possuem um senso de justiça. Elas são capazes de perceber que certos princípios de justiça seriam injustos e que outros princípios de justiça seriam justos. Mas elas não sabem a posição social que ocupam. O John Rawls acredita que nessas condições ideais e hipotéticas, essas pessoas estariam em condições de decidir com imparcialidade quais princípios de justiça a sociedade deve adotar. Beleza? E a questão aqui passa a ser, quais princípios são esses? Que princípios essas pessoas escolheriam? O primeiro princípio de justiça, de acordo com John Rawls, é o princípio das liberdades, ou a distribuição igualitária das liberdades. Veja, repare, de acordo com o primeiro princípio, todos devem ter direito ao sistema mais amplo possível de liberdades individuais. As liberdades clássicas do pensamento liberal. Que liberdades são essas? Liberdade de consciência, liberdade de expressão, liberdade de associação, liberdade política e o direito à propriedade privada. E quando nós falamos sobre o direito à propriedade privada, nós temos que ter um cuidado danado. Por quê? Vocês sabem que o que caracteriza, em última instância, a crítica socialista ao regime capitalista é o fato de esse regime estar baseado na propriedade privada dos meios de produção. Beleza? E os liberais, na maioria das vezes, são liberais pelo fato de defenderem a propriedade privada dos meios de produção. O John Rawls, ele não está dizendo que o direito à propriedade privada seja o da propriedade privada dos meios de produção. Na verdade, veja, olha que curioso, o John Rawls acredita que existe uma diferença entre o direito à propriedade privada, por exemplo, a minha propriedade privada, a casinha que eu tenho lá na Praça Seca, isso é uma propriedade privada que eu uso para moradia, para conforto e tal. Eu não uso para gerar riqueza, eu não uso para gerar capital, eu não uso para esse tipo de coisa. Os meios de produção, eles são usados para isso. John Rawls não inclui entre as liberdades mais básicas a propriedade, o direito à propriedade privada dos meios de produção. Isso é fundamental, porque assim o John Rawls, ele mantém uma posição de indiferença em relação ao debate entre socialistas e capitalistas. Para ele, os dois princípios de justiça podem ser aplicados tanto em sociedades socialistas quanto em sociedades capitalistas. Quanto ao segundo princípio de justiça, eu vou apresentá-lo no próximo vídeo. Espero que vocês estejam gostando desse vídeo e que vocês possam
aprender comigo sobre liberalismo político e sobre as mais variadas correntes filosóficas. Valeu, gente. Até daqui a pouco.